Glória a Deus, queridos. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Então, queridos, diga para o irmão que está do seu lado: Jesus está aqui. Glória a Deus. Feche os seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, louvamos e engrandecemos o Teu nome, somos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos aqui para aprendermos da Tua palavra, para estarmos aqui para Te adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nessa noite, fala conosco conforme o Teu querer, Senhor. Meu Deus, usa a minha boca e conduz as palavras e fala com a Tua igreja de maneira poderosa para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra caia, Senhor, em terra fértil, que ela possa produzir frutos e que possa, Senhor, crescer de maneira sobrenatural para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Nessa noite, o Senhor colocou no nosso coração uma palavra para falar sobre a provisão de Deus. E se você pode, abra em 1 Reis, capítulo de número 18 e o versículo 1. 1 Reis, capítulo 18 e versículo 1. Diz assim a palavra poderosa do Senhor: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Queridos, a palavra do Senhor diz, no versículo 18, no capítulo 18 e no versículo 1, que a palavra do Senhor veio até Elias e mandou ele se apresentar a Acabe. Mas quem era Acabe? Acabe era o 7º rei que reinava sobre Israel. Acabe era um homem que era politicamente influente. Ele cresceu muito na área da política. Ele cresceu muito na área comercial. Acabe era um destaque. Acabe estava cada vez mais famoso na região, porque ele estava fazendo alianças poderosas. Ele fez aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que não pertencia ao povo de Deus. E essa mulher agora traz para dentro do povo de Deus, dentro da nação de Israel, uma cultura, uma filosofia diferente, uma filosofia de adorar deuses pagãos. Ela entra em acordo com Acabe e levanta um altar a Baal. E agora o povo escolhido de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que foi conduzido pelo deserto, o povo que entrou na terra prometida, esse povo agora está se distanciando cada vez mais da presença de Deus. Esse povo está agora ficando cada vez mais longe dos mandamentos do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. E aí no capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, vai aparecer Elias. Vai aparecer o profeta Elias. E a palavra do Senhor diz, no versículo 1, ora Elias, o tibite, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Queridos, mas por que Elias liberou essas palavras tão duras?
porque Elias chegou para profetizar de maneira tão ousada diante do rei. Sabe por quê? Porque estava se levantando uma cultura, estava sendo ensinado através da filosofia de Jezabel, que era Baal que mandava chuva, que era Baal que era o Deus da provisão, que era Baal que estava fazendo com que o povo de Israel prosperasse. E aí, por causa disso tudo, Deus manda Elias se apresentar a Acabe e dizer: não vai cair orvalho, não vai cair chuva, não vai cair nada, senão mediante a minha palavra. Mas sabe por quê, queridos? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer a glória exclusivamente para ele. E a partir do momento que tem coisas que começam a roubar a glória dele, ele vai se apresentar como Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo e de todas as coisas. Mas aí, querido, se Elias fosse nos dias de hoje, se fosse nos nossos dias, e tivesse rede social, tivesse Instagram, tivesse YouTube, tivesse TikTok, Elias começasse a falar dessa maneira com o povo, sabe o que era que ia acontecer com Elias, Mateus? Iam bloquear as redes sociais de Elias, iam caçar Elias, iam perseguir Elias, iam dizer: esse homem não é de Deus, esse homem é muito duro, Deus é amor. Porque o ser humano, ele quer viver da maneira que agrade o seu próprio eu, que agrade os seus próprios desejos. E vemos no dia de hoje, quando se levantam homens e mulheres para proclamar, para falar a verdade, para trazer a consciência ao homem, as pessoas dizem, as pessoas falam que não precisa de tudo isso, que não precisa ser tão duro. Mas Elias chegou e disse: não vai cair nada, nem um orvalho, nem uma gotinha do céu vai cair, senão mediante a minha palavra, Acabe. E aí é o que diz no versículo 2: e depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho. Em outras versões diz: para o ribeiro do Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus já deu ordem ao seu respeito. Diga: Deus já deu ordem ao seu respeito. Diga: tem provisão de Deus vindo na sua direção. Diga: tem provisão de Deus vindo na sua direção. Queridos, Deus já sabia tudo que iria acontecer na sequência. E ele chama Elias, diz: Elias, chegou a hora de você ir para o ribeiro, chegou a hora de você ir para o Querite, chegou a hora de você ir para lá. Mas aí você não vai ficar, Elias, lá desamparado, Elias. Lá você não vai ficar morrendo de fome, Elias. Lá você não vai ficar abandonado, Elias. Porque eu já dei ordem aos corvos e eles vão te alimentar lá no ribeiro. Lá no ribeiro você não vai morrer de sede, Elias, porque você vai ter água do ribeiro para você beber. Sabe por quê, querido? Porque antes mesmo da prova chegar, Deus já preparou a provisão. Antes mesmo da prova chegar, Deus já preparou a provisão. Porque o Deus que você serve é assim. A prova está batendo na sua porta. Às vezes você, enquanto as meninas estavam aqui, junto com os jovens apresentando a peça, eu estava lembrando que às vezes quando a prova
o dia mau, o dia difícil bate na porta, o medo começa a querer tomar conta do seu coração. A insegurança começa a querer tomar conta do seu coração. A ansiedade começa a querer te dominar. E aí você começa a querer andar para o caminho da depressão. Mas sabe por quê, queridos? Porque você esquece. Você esquece que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te trouxe aqui nessa noite, Ele já preparou. Ele já tem provisão para a sua vida. A prova que chegou na sua vida, querido, vai ser para você testemunhar, vai ser para você glorificar, vai ser para você dizer: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Porque Ele é bom, querido. Por mais que você seja infiel, inseguro. Não, irmão Rodrigo, eu tenho medo, eu fico inseguro, a minha esperança está pouca, querido, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus é bom e continua sendo bom. Deus é bom e continua sendo bom. Não muda. Por mais que você fique com medo, inseguro, Ele continua cuidando de você, Ele continua te amando. Ele continua investindo em você. Como Ele investiu na vida de Elias, Ele continua investindo na sua vida. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria te dizer uma coisa, na verdade, nessa noite. Para você receber a provisão de Deus, você precisa obedecer a palavra. Você não precisa ir para o culto da bênção, correr atrás da bênção, não. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar na medida que você é obediente à palavra. Na medida que você vai obedecendo a palavra, as bênçãos do Senhor vão começar a correr atrás de você. Elias, Marquinho, só recebeu o alimento dos corvos e bebeu da água do ribeiro, sabe por quê? Porque ele obedeceu a palavra e foi para a geografia que Deus orientou. Tem gente nessa noite aqui que não tem recebido da provisão, porque Deus tem falado, Deus tem orientado, Deus tem conduzido, mas você não tem obedecido, você não tem ido para a geografia, você não tem ido para o local que Deus tem te orientado. Queridos, provisão de Deus vem em resposta à obediência. Em resposta à obediência, obedeça. Deus está falando com você nessa noite, obedeça. Ele já te mostrou o caminho, Ele já te mostrou a direção. Deixe de medo, deixe de insegurança. Lembre que Ele está com você. E se Ele está com você, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada, querido. Elias estava ali na beira do ribeiro, sozinho, sendo alimentado pelos corvos. E aí, o que foi que aconteceu? O riacho secou. O riacho secou, acabou a água. Acabou a água do ribeiro, não tinha mais água para Elias beber. E aí a palavra do Senhor. E ele fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se. Por falta de quê? Por falta de quê? Por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a quem? Veio a quem a palavra do Senhor? A Elias. Vai imediatamente
para a cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Mas antes de eu entrar na história da viúva, eu queria dizer para você, querido, você que chegou aqui nessa noite, quem sabe você está com o seu coração palpitando, um pouco angustiado, desesperado, porque algo que você tinha recebido de Deus acabou. Mas eu queria te dizer nessa noite, querido, que a provisão que acabou é para você sair da sua zona de conforto. Porque isso aqui fala que chegou a hora de Elias ir para outro lugar. Sair do local onde ele estava, sair da zona de conforto que Elias se encontrava ali, sendo alimentado pelos covos e bebendo da água do riacho, bebendo da água do ribeiro. Mas nessa noite eu queria te dizer para você, não se desespere. Não se desespere. Não ache que é o fim para você, porque o Deus que te chamou, Ele tem planos muito maiores para a sua vida. Ele tem planos muito maiores para a sua vida. A palavra do Senhor diz: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de fazê-lo prosperar. E você vai crescer e você vai se desenvolver na presença do Senhor. Elias sai do ribeiro, mais uma vez, pela obediência à palavra. Chega na cidade de Sarepta, ele vai encontrar ali uma viúva, e aí ele vai dar uma ordenança para a viúva. Aquela mulher só tinha ali um punhado de farinha, um pouquinho de farinha para ela, juntamente com o seu filho, se alimentar, segundo a palavra dela, e depois morrer. Mas Elias diz: vai lá, produz um pouco lá, traz primeiro para o homem de Deus e depois você vai comer. E nesse momento a mulher ainda ali pensando, eu imagino ela indo lá fazer aquela comida, porque o ser humano é dessa forma. Ele fica com insegurança, com medo, com incertezas. E ela fazendo o alimento para Elias, ela traz o alimento para Elias. E depois que Elias comeu, a palavra do Senhor diz que aquela mulher, Souza, ela foi abençoada. Ela foi abençoada de maneira poderosa. Não faltou mais na casa daquela mulher. Não faltou mais naquela mulher, na casa daquela mulher, a provisão de Deus. Porque Deus te conduz a lugares, queridos, para você receber a provisão e depois para você ser provisão de Deus para outras pessoas. Deus te conduz a lugares para você receber a provisão e depois ser provisão de Deus para a vida daquelas pessoas. Porque Deus faz assim. O homem que estava precisando, que estava sendo alimentado por corvos, agora ele chega na casa da viúva, ele recebe a provisão, ele é alimentado, e através da palavra que ele libera, ele abençoa aquela mulher, e ele se torna agora uma provisão de Deus na vida daquela mulher. Deus tem te conduzido, Deus quer te levar, queridos, a lugares, sabe para quê? Para você ser provisão de Deus para a vida de outras pessoas. Quando você chegar no lugar, deixe o Espírito Santo falar o seu coração, deixe o seu coração sensível para ouvir a voz do Senhor, deixe você ser usado para ser provisão de Deus na vida das outras pessoas. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar onde quer que você vá. Há alguns anos atrás, eu saí daqui de Lagarto.
E até a gente falou isso recentemente lá na Colônia 13, na igreja. Mas hoje numa vertente um pouco diferente. Eu decidi que eu queria ir para Camaçari, eu decidi que eu queria mudar de vida, que eu queria transformar a minha vida, crescer, se desenvolver lá naquela cidade grande. E aí eu fui para a geografia. Não pela direção de Deus, mas pela minha própria direção. Chegando lá em Camaçari, eu passei a maior fome da história da minha vida. A maior fome, queridos. A minha cunhada pegou os alimentos todos do armário na bolsa, pastora Paulina. Se mandou para Paulo Afonso, para a casa dos pais. Quando eu cheguei da rua, que eu tinha ido levar uns currículos nas empresas, não tinha mais nada, Marquinhos. Só um pouquinho de farinha e cominho lá e o saleiro para fazer o anguzinho. E comer só deu para 2 dias e depois, tome-lhe gordura. O corpo estava só consumindo a gordura. E foi embora. Nesses 15 dias eu perdi quase 9 quilos. E aí, queridos, eu percebi que eu tinha que voltar para Lagarto. Eu percebi que eu estava na geografia errada. Queridos, quando eu voltei para Lagarto, eu comecei a caminhar com Deus, entreguei a minha vida a Jesus, comecei a caminhar com Deus. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha história. O Senhor fez, eu estava até conversando com os meus colegas essa semana, fez do ex-catador de latinha, de ferro velho, o ex-comedor de comida do lixo. Eu comia quitutes vencidos que iam para o lixão, pão. Eu comia abóbora, batata, tudo que era jogado nas bolsas de lixo. Mas no dia que eu conheci Jesus, no dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu ouvi um homem dizendo, em cima do púlpito: o Deus que criou os céus e a terra, Ele é poderoso para mudar a sua vida e escrever uma nova história para você a partir de hoje. Ele é fiel para escrever uma nova história para você a partir de hoje. E aí eu fui vivendo a provisão de Deus. Eu ia dormir e eu via Deus falando comigo: está aqui a roupa, você vai trabalhar. E eu fui trabalhar. Fui dormir, Deus falou comigo: eu vou te tirar desse lugar, eu vou te levar para outro. Ele me tirou, me levou para outro. Eu fui para aquela academia, eu trabalhava como personal trainer, eu estava com medo de deixar a academia como instrutor e virar só personal trainer naquela época, a insegurança. Mas aí Deus, Ele me deu uma sacudida e disse: sai do Ribeiro, Rodrigo. Sai da sua zona de conforto, Rodrigo. Deixa esse riacho, Rodrigo. Eu quero te levar para uma nova fase, Rodrigo. Eu quero te levar para outro lugar, Rodrigo. Mas para isso você precisa sair do Ribeiro. Você precisa deixar a sua zona de conforto. Eu só preciso, Rodrigo, que você confie em mim. E aí Rodrigo chega, fala para a dona da academia: dá baixa na carteira. Dá baixa na carteira. Lá foi seguro-desemprego e tudo, não recebi nada. Não recebi tempo, não recebi nada. Dei baixa na carteira e fui ser personal trainer. Querido, quando eu comecei a trabalhar de personal trainer, eu só tinha um aluno no dia que eu decidi. Mas com 2 semanas eu já não tinha mais horário vago. Eu já não tinha mais horário vago. De 5 da manhã até as 10 horas da noite eu estava dentro da Academia Equilíbrio e depois na Ox atendendo. Porque Deus é fiel, querido. Não é porque eu sou bom, é porque bom é Deus.
Bom é Deus e Ele cuida de nós, queridos. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos alimenta. Mesmo quando somos falhos, mesmo quando somos inseguros, ficamos com medo, Ele continua cuidando de nós. Veio a pandemia, irmã Rosemarie. A academia fechou, Marquinho. Olha o Ribeiro batendo na porta. E aí eu bati o desespero. Sentei no sofá, comecei a chorar igual um menino. Chorava, faltava um mês para Emanuel nascer quando a academia fechou. E aí o que foi que Satanás colocou aqui na minha mente? A história vai se repetir. Seus filhos vão passar fome como você passou. E aí eu comecei a chorar. Comecei a me desesperar. Mas aí o Espírito Santo falou para mim: Ei, você esqueceu de uma coisa. E aí eu disse: eu esqueci de quê, pai? E ele disse: você esqueceu que agora eu estou contigo, que agora eu estou cuidando de você, que agora os seus filhos não vão passar necessidade, que agora vai vir provisão eu vou enviar provisão na sua direção, eu vou enviar pessoas para te alimentar durante esse período que a academia está fechada. Queridos, de maneira inexplicável, eu estava em casa, a academia ficou do mês de março até setembro fechada, e eu não podia trabalhar. Mas Deus, Ele fazia assim. Um aluno me ligava, dizia: Rodrigo, seu filho vai nascer, não é, Rodrigo? Eu dizia: é. E ele dizia: olha a sua conta. E quando eu olhava lá, tinha R$1.500. E aí eu dizia: e o que foi isso? Ele disse: ó, isso aí é um presente que eu estou dando para o seu filho que vai nascer. E aí eu dizia: Senhor, obrigado, porque eu sei que Ele está dando, mas foi o Senhor que colocou o desejo no coração dele para me abençoar. E aí outro aluno liga: Rodrigo, eu queria dar um presente para o seu filho. E aí quando eu olho a conta, R$2.000 lá na conta. E aí uma aluna parou o Corolla na frente da minha casa, bateu lá no portão de casa. Quando eu saí fora, ela levantou a mala do Corolla. Queridos, tinha uma compra que a gente se alimentou por mais de 3 meses com aquela compra. Queridos, eu não saí postando em rede social, nem mandando mensagem para ninguém. Mas Deus sabia de tudo, e Ele estava só enviando as pessoas. Eles eram anjos que me alimentavam naqueles dias, os corvos que me davam o alimento que eu necessitava. Emanuel nasceu, e eu até brincava com a minha esposa: a nossa despensa nunca teve tão cheia. A gente brincava, queridos, a gente ria dentro de casa na pandemia. O armário estava tão cheio que era capaz de despencar de tanta comida que tinha no armário. A geladeira estava tão cheia como nunca antes estava cheia. Sabe por quê, queridos? Porque Deus faz dessa forma. Ele só espera que a gente confie nele, que a gente confie. Quando chega no capítulo 18, versículo 1, a palavra do Senhor diz: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá e apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E enviarei chuva sobre a terra de Israel. Um povo infiel, um povo falho, como eu e você, mas que Deus os amava de maneira incondicional, como Ele também te ama nessa noite, como Ele também continua te amando. Ele entregou a vida do filho dele lá na cruz, não foi em vão.
foi por causa do amor. E por causa desse amor de Deus, por causa das misericórdias do Senhor, ele disse: vá Elias, se apresente a Acabe, e eu vou mandar chuva sobre a terra. E aí no versículo de número 41, no versículo 41, diz assim: Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e disse: vai e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Queridos, a palavra do Senhor veio a Acabe através da boca do profeta Elias. Ele disse: vai chover, Acabe, vai chover. Ele já estava ouvindo o barulho da chuva que estava vindo, e ele manda o seu servo ir 7 vezes olhar. E na última vez, quando o servo volta, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias diz: manda, avisa Acabe para ele correr, prepara o carro, correr depressa, senão a chuva vai vir pesada e vai impedir ele. É hora dele, pegar a estrada. Queridos, por mais pequena que seja a nuvem que você está vendo, creia que a chuva está vindo, creia que a provisão de Deus está vindo. A palavra do Senhor diz: não rejeite o dia das coisas pequenas, não rejeite o dia das coisas pequenas, por mais que seja pequena a nuvem que você está vendo, creia que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer dessa nuvenzinha pequena uma grande chuva. Uma grande chuva. Uma grande chuva. Levante a sua mão. Levante a sua mão, eu quero profetizar uma grande chuva, uma provisão de Deus vindo na sua direção. Eu profetizo provisão do céu vindo na sua direção, e eu profetizo que tudo que você necessita, Deus já providenciou para você. Você só precisa tomar a posição e ir para a geografia que Ele tem te orientado. Se você pode, querido, fique de pé. Se você pode, fique de pé nessa noite. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Queremos convidar os irmãos do Ministério do Louvor. Aleluia. Queridos, eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei se o dia mal bateu na sua porta. Eu não sei o quão difícil está a sua situação. Mas eu queria dizer para você
que você não está só. Ei, você não está só. Você não está só. Deus tem liberado ordem. Deus tem ordenado ao seu respeito. Deus tem ordenado ao seu respeito. Provisão de Deus chegando. Se você recebe, provisão de Deus chegando. Senhor, querido, nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero orar. Eu quero orar por a sua vida antes de fazer o apelo. Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, está aqui o teu povo. Está aqui o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Meu Deus, está aqui a tua igreja. E nessa noite, Senhor, independente de qual seja a situação, se apresenta a eles como Deus da provisão, como Jeová Jireh. Senhor, apresenta-se a eles, Senhor. Supre as necessidades dos teus filhos. Cuida deles, apacenta. Guarda eles, Senhor. Meu Deus, que nenhuma insegurança, que nenhum medo, nem ansiedade, nem depressão permaneça. Nós declaramos agora na autoridade do nome de Jesus, todo medo, fora! Fora! Em nome de Jesus, toda insegurança, fora! Fora! Em nome de Jesus, eu declaro toda ansiedade, toda depressão, fora! Na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro nessa noite, sobre a vida dos teus filhos, todas as necessidades dos teus filhos sendo supridas, a provisão do céu chegando por essa semana, chegando nessa semana, provisão do céu. Eu profetizo provisão do céu sobre a vida dos teus filhos.